Você é louco! É tudo louco! Somos loucos por Jesus! Sentiu a presença do Senhor aqui. Então, eu vou passar uma música aqui. Põe a música aí, Pedro, por favor. Aí eu quero pedir que todos cantem ela. Quem não souber vai passar a letra ali. Para que aquele que não estiver sintonizado em Deus vai sintonizar agora. E a gente vai passar glórias para Deus, a gente vai passar aleluias para Deus, para que a gente comece a chamar a atenção dele para cá. Então eu quero que vocês cantem. Quem quiser ficar de pé pode ficar de pé. Quem quiser ajoelhar olhar pode olhar. Mas vamos sintonizar com Deus. Vamos chamar a Deus para esse lugar aqui, para que Ele possa me usar para trazer a palavra que Ele quer passar para vocês. Pode não ser a palavra que você quer ouvir, mas vai ser a palavra que Deus tem para você. Então vamos cantar. Feche o olho, sintoniza com Deus. Envolve o poder do Espírito Santo aqui agora, para que Ele possa vir aqui fazer a tua obra, que Ele possa vir até aqui e fazer a tua vontade. Aleluia. Venha, Espírito Santo. Paira sobre nossos corações. Abra agora, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra. Limpe agora, Senhor, os nossos ouvidos para que a palavra possa entrar, Senhor. Pega agora os nossos olhos para que possamos te enxergar, Senhor. Ouvir a Tua voz. E receba agora, Senhor, esse louvor. Receba, Senhor, essa adoração. Para que depois, Senhor, o Senhor venha poder, Pai, nos retribuir com Suas bênçãos. O Senhor venha nos retribuir, Pai, com a Sua palavra, com a Sua cura, com a Sua libertação. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. E aí eu formulei uma mensagem para passar para vocês, que o título dela vai ser assim: só amamos e obedecemos quem nós conhecemos. Então como que a gente pode fazer missão, que é obedecer a Deus, se a gente não amar e não conhecer a Deus? Quem aqui conhece Deus? Quem aqui conhece Jesus? Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama Jesus? Quem aqui obedece? Então, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. O que a Bíblia nos ensina sobre isso. E aí eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês em Mateus 7, 24, a gente vai ler até o 27. Hoje eu vou ler aqui vários versículos. Então nesse daqui, eu quero que vocês leiam comigo. Aí para não tomar muito tempo, o restante eu vou falar o versículo e já vou estar lendo. Então para a gente poder amar a Deus, amar Jesus, a gente precisa conhecer Ele. Porque não tem como a gente amar alguém que a gente não conhece. Mateus 7, 24 até o 27. Uma passagem bem conhecida aí. Uma passagem que ela é citada aqui com uma certa frequência. E que ela tem tudo a ver com missões. Ela tem tudo a ver com amor, com obedecer
e como conheceram. Beleza? Quem achou aí? Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a queda. Então, o que a gente fala sempre aqui, né? Vou até perguntar de novo: quem está aqui está alicerçado na rocha? Então, todas as vezes que a gente faz essa pergunta, várias pessoas dizem: eu estou. Só que o que seria a rocha? A rocha é a palavra de Deus. E para você estar alicerçado na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. E para estar alicerçado na rocha e a palavra, você precisa cumpri-la. E você só está alicerçado na rocha se você conhecer. E aí, se você conhecer, você vai amar. E se você vai amar, você vai obedecer. Então, logo, você vai estar alicerçado na rocha. E aí pode passar por dificuldades, pode passar por perdas, pode vir tormentas, pode acontecer tudo na sua vida. Você vai se manter firme em Cristo. Você vai se manter firme na palavra. Ele não vai te derrubar. Mas se você apenas ouviu falar, se você apenas leu um versículo, você não pode estar alicerçado na rocha. Porque você não conhece, você não ama, você não obedece. E aí, na hora que vem a primeira tormenta, você busca a solução em outra coisa. Na hora que vem o primeiro desafio da sua vida, você busca em outra coisa. Na hora que acontece a primeira festa, você adora outro Deus. Na hora que acontece qualquer coisa na sua vida, você busca tudo menos Deus. Porque você não conhece a palavra. Porque você não ama a palavra. Porque você não obedece a palavra. Então, logo, você não está alicerçado na rocha. E aí eu ando muito com o Bim, né? A gente dá muito bem desde que a gente se uniu aí como líder de jovens. E a gente tem estudado muito a palavra. A gente tem tentado buscar, tem tentado entender, tem tentado ensinar. E aí eu perguntei para Deus o que ele achava disso. E que ele estava achando disso, né? Quem tem me acompanhado aí nos últimos dias, eu estou com muitas dúvidas. Até falei aqui sobre algumas dúvidas, perguntei para a pastora outras. E aí Jesus me levou lá para 3 João 1,4, onde João, né, que era aquele mais próximo de Jesus, era um dos discípulos mais novos, aquele que tinha mais intimidade com Jesus, disse assim: não tenho alegria maior do que ouvir os meus filhos que estão andando na verdade. Então, para nós, né, que segue a Cristo, que ama a Cristo e que quer obedecer a Cristo, não tem alegria maior do que ver outras pessoas fazendo isso. Porque a gente sabe que quem está alicerçado na rocha vai ter um final feliz. Quem está alicerçado na rocha, o final da história é sempre feliz. Então essa é a nossa alegria. Só que aí também me deu um medo. Porque a gente está aqui ensinando, a gente está aqui falando, a gente está aqui pregando, a gente está aqui orientando. Mas será que eu estou alicerçado na rocha? Será que eu estou... Hoje nós tivemos um estudo aqui sobre juízo. Será que quando soar a última trombeta, o meu nome vai estar nos salvos? E aí eu fui para a Bíblia fazer essa pergunta. E aí a resposta que eu tive vai estar lá em 1 Coríntios 9:27, onde Paulo estava dizendo: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Imagina que legal, a gente ensina vocês, a gente orienta vocês, a gente prega, e aí no dia do juízo final, a gente fica e vocês vão. Então, será que eu só estou falando? Será que eu só estou transmitindo, né? Como eu disse para a pastora hoje, será que eu só estou sendo um papagaio? Eu estou aprendendo a falar e repetindo? Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou amando isso? Será que eu estou alicerçado na rocha? Ou apenas estou falando? E no dia do juízo final, vocês vão e eu fico. E aí eu fui para a Bíblia. Será que isso aconteceu com alguém? Né? Será que alguém ensinou alguém e depois não recebeu o prêmio? Será que alguém
conduziu um povo e depois não recebeu um prêmio. E eu lembrei da história de Moisés. Quem participou dos estudos bíblicos aqui sobre Moisés, sabe que Moisés foi, libertou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, conduziu o povo, mas com aquele povo que ele conduziu, ele não entrou na Terra Prometida. Ele não entrou. Então isso pode acontecer. Você pode estar passando a palavra, você pode estar ensinando, você pode estar guiando um povo, o povo vai chegar lá e você não vai. Porque será que você está vivendo? Será que você está amando? Será que você está cumprindo? Um outro caso que me veio é um recente, que a gente está estudando aqui de segunda-feira. Davi. Davi sonhou com um templo maravilhoso para Deus. Davi sonhou com um lugar espetacular para Deus. Ele sonhou, ele falou, ele disse para Deus, ele falou para as pessoas, mas aquilo foi construído e ele nunca entrou lá. Ele nunca viu aquilo. Então é possível que isso aconteça. E aí me deu uma reflexão de que a gente tem que ter. A gente tem que ter um cristianismo, que a gente até discutiu hoje aqui no estudo, que a gente tem que confessar a Deus, a gente tem que demonstrar as nossas fraquezas para que Deus venha ser forte e venha nos ajudar, e a partir disso a gente viver essa vida, a gente ficar alicerçado na palavra. E aí eu entendi que a gente teria que ter um crescimento sustentável. Essa palavrinha aí não é que a gente ouve no jornal, que a economia do Brasil tem que ser uma economia sustentável. Mas o nosso crescimento espiritual, ele tem que ser sustentável. Por quê? Ele tem que crescer a cada dia. Ele tem que crescer aos poucos. Porque aí sim, você vai estar conhecendo a palavra, você vai estar amando a palavra, você vai estar obedecendo cada vez mais a palavra, e a sua rocha vai estar cada vez mais alicerçada. Então isso é missões. É você poder ouvir essa palavra, obedecer ela e cumprir. O que a gente teve de ideias como missões? Aqui eu passei uma estatística para o pessoal aqui na semana passada, que aqui na cidade a gente tem aproximadamente 733 famílias que vivem num estado de extrema pobreza. O que é extrema pobreza? É você viver abaixo de R$70. Então imagina aí famílias com crianças vivendo aí com menos de R$70 por mês. A gente tem isso aqui na nossa cidade. E 480 delas estão aqui na cidade, não estão na zona rural. Então, o que eu pensei sobre missões? Eu pedi para minha esposa fazer uma lista com 10 itens de uma cesta básica, onde depois, cada um que ao final dessa mensagem se sentir tocado por isso e quiser fazer missões, tira um item. Ele vai custar aí de 20 centavos a R$5. E aí vocês vão trazendo de acordo com a possibilidade de cada um, e a gente vai montar essas cestas básicas, e aí a gente vai sair para entregar isso para o pessoal. Então, o nosso crescimento ele tem que ser sustentável. A nossa vontade de ajudar o próximo, de cumprir essa palavra, ela tem que ser aos poucos. Não é hoje que você vai aceitar Jesus, vai permitir que Ele comande a sua vida e já vai virar um santo automático. Não é assim. É aos poucos. Conforme você vai conhecendo, mais você vai se entregando, mais você vai vivendo o que é Cristo, e mais Ele vai vir trabalhando na sua vida. E aí a gente tem que obedecer. E aí o que a palavra de Deus nos diz sobre obedecer? Aí a gente vai lá para Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então por que a gente erra? Por que a gente tropeça? Porque a gente não conhece. Por que a gente comete os erros? Por que a gente peca excessivamente? Porque a gente não conhece. Paulo diz que ele só descobriu que cobiçar era errado quando ele leu o mandamento, não cobiçarás. Então, se ele não tivesse conhecido a palavra, ele ia continuar cobiçando a mulher do próximo, os bens do próximo, os bens materiais que o próximo tem. Só que quando ele conheceu a palavra de que aquilo era pecado, ele parou. Então, às vezes a gente pega, às vezes a gente está passando por esse, falar uma gíria aqui paulista, perreio, a gente está passando por essa dificuldade porque a gente não conhece a palavra, porque a gente não ama e nem obedece a esse Jesus. A gente não segue ele, a gente não busca esses ensinamentos. E aí por isso a gente fica passando essa dificuldade. Nossa cidade está sendo destruída, nossa cidade está passando cada vez mais por dificuldade. Por quê? A gente não está clamando para o nosso Deus. A gente está buscando outras soluções, menos a de Deus, menos o que a palavra nos orienta para trazer. Então por isso que a gente está passando por essa dificuldade. E aí quando eu falo de conhecer a Deus, eu me baseio novamente em Moisés. Moisés era um cara que ele falava face a face com Deus. Isso vocês vão conseguir ver lá em Êxodo 33:11. Moisés falava face a face com Deus com quem ele achava que era amigo.
né? Deus tinha ele como amigo. Só que aí quando você vai para o versículo 33:13, está Moisés falando assim para Deus: revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Peraí, um cara que fala face a face para Deus, vira para Deus e fala: deixa eu te conhecer. Se Moisés falava de frente com Deus, não conhecia, e nós? Será que nós estamos conhecendo o nosso Deus? Será que realmente a gente conhece a Jesus? Moisés falava face a face com ele. E mesmo assim ele pedia para Deus: Deus, deixa eu te conhecer. Então quando eu falo que o nosso crescimento espiritual tem que ser sustentável, tem que ser aos poucos, a gente tem que ter essa vontade de conhecer Deus a cada dia. Não é porque hoje Deus atendeu uma oração sua, que amanhã você não precisa mais orar. Não é porque hoje Ele te abençoou, que amanhã você não precisa mais pedir para Ele. Não é porque hoje você conquistou uma vitória, que amanhã não vai ter luta. Então a gente pega esse exemplo de Moisés, que mesmo tendo esse acesso direto com Deus, ele pedia para Deus: deixa eu te conhecer. Como eu faço para te conhecer mais? Como eu faço para ficar mais próximo de você? Então imagina a proximidade de falar tete a tete com Deus. E mesmo assim ele não conhecia. E aí quando eu falo de conhecer, a gente pode estar aqui na igreja, né, como vários levantaram a mão e falaram eu conheço, e não conhecer Deus. Você pode estar aqui, você pode vir em todos os cultos, vir a todos os estudos bíblicos, escola dominical, líder, saber todas as músicas, e mesmo assim você não conhecer Deus. E aí eu fui buscar na Bíblia, eu até citei isso aqui hoje para os meninos, seria Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas que existiu. E Samuel, ele foi criado desde criança na igreja. A mãe dele entregou ele. Quem conhece a história de Samuel, sabe que ele entregou Samuel lá no templo muito pequeno. Então ele foi criado dentro da igreja, ele foi educado dentro da igreja, ele sabia todas as músicas, sabia como deveria se vestir, como deveria se portar, como conduzir um culto, sabia tudo, sabia a palavra, estudou desde pequeno, vivia lado a lado com um dos profetas. Só que num determinado dia, ele dormindo, ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele levanta e vai até o Eli, que era o profeta. Oi Eli, o que você quer? Nada, Samuel, não te chamei. Samuel volta para a cama, ouve de novo: Samuel, Samuel. Ele levanta e vai lá em Eli. Fala: Eli, você está me chamando, eu quero dormir. Não, mas eu não estou te chamando. Volta lá, vai dormir de novo: Samuel, Samuel. E aí sabe o que a palavra de Deus diz? Então é em 1 Samuel 3,7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor, ele não sabia. Aí depois, na terceira vez que ele voltou lá para Eli, que era o profeta, ele falou assim: Samuel, esse quem te chama é Deus. Volta lá, e se ele te chamar de novo, você diz: eis aqui, Senhor, estou te ouvindo. Então ele vivia dentro da igreja, cresceu na igreja e não conhecia Deus. Deus foi falar com ele e ele foi atender outra pessoa. Quantas vezes Deus não está falando com você e você vai atrás de outra pessoa? Você vai atrás de outro sentido para a tua vida. Você vai atrás de outra solução. E aí Deus, ele quer tanto te ajudar que ele fica te chamando toda hora, até que você pare para escutar, até que você pare para ouvir, até que você pare de pedir um pouco e fique em silêncio para que ele responda sobre os seus pedidos. Aconteceu com Samuel, um dos maiores profetas que já existiram. Ele nasceu próximo ao templo, foi entregue ao templo como criança, cresceu no templo e não conhecia Deus. Então conhecer a Deus vai muito além de ouvir, né? Jó disse: eu te conhecia de ouvir, mas hoje lhe conheço de ver. Então conhecer Deus e Jesus é muito além de ouvir falar dele, de ouvir uma música, de vir aqui, te dou glórias e aleluias. A glória é do Senhor, mas que Senhor? Que Deus, que Jesus, né? Nós temos aquele Jesus que foi crucificado, nós temos aquele Jesus que sofreu por nós, aquele que passa no filme, que apanhou, que levou sobre nós as iniquidades. Mas você sabe como está Jesus hoje? Vou ler para vocês aqui, ó. Esse é o Jesus que a gente segue. Ele vai estar lá em Apocalipse 1, a partir do 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz
como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, pois eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte de Hades. Então esse é o Jesus. É o Jesus que vive. É o Jesus que está sentado à direita do Deus Pai. É o Jesus Todo-Poderoso. É aquele que vai nos libertar. É esse Jesus que a gente tem que conhecer. É esse Jesus que a gente tem que falar. Porque aquele Jesus que passa no filme, ele morreu e ressuscitou e hoje vive na glória. É esse Jesus grande, poderoso e forte, que hoje quando você ora, ele desce e te atende. É esse que pega pela tua mão e te guia até a vitória, te enfrenta e faz você derrotar qualquer inimigo, qualquer gigante. É esse Jesus. Não é aquele Jesus que bateram nele, não é aquele Jesus que machucaram ele, não é aquele Jesus que crucificaram. É o Jesus vivo, é o Jesus que ressuscitou. Esse é o Jesus que nós temos que conhecer. Esse é o Jesus que nós temos que seguir. Esse é o Jesus a qual nós temos que amar. E quando a gente fala que ama a Deus, quando a gente fala que ama Jesus, eu perguntei para Deus: Deus, será que realmente eu te amo? Será que realmente quando eu vim aqui, pegava o microfone e falava: sou louco por Jesus, eu era louco mesmo? Ou eu só falava? Será que a minha camiseta que estava escrito louco por Jesus era mais crente que eu? Porque a camiseta não dá para lavar o que está escrito. Mas quando eu saía daqui, eu saía murmurando. Então o amor acabou? Então o que estava em mim não era um amor verdadeiro? E aí eu fui para a Bíblia. E aí lá em Oséias 6 está escrito assim: que te farei, ó Efraim? Que farei, ó Judá? Porque o seu amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho, cedo passa. Então o nosso amor por Cristo, será que ele é como as nuvens da manhã que passam? Será que ele é dessa forma? É dessa forma que a gente ama ele? Que quando a gente sai daqui e abre o Facebook e alguém está lá com pouca roupa, a gente para olhar, curtir a foto? Será que é como o irmão que estende a mão para a gente e a gente finge que não viu? É esse amor? Que Jesus disse: aquele que me ama amará o próximo, como eu amei. Será que é dessa forma que a gente ama? Como as nuvens da manhã, que cedo passam? E aí eu fui para Mateus 15:8, está lá: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que a gente só fala, mas não faz? Será que o nosso coração está centrado em Deus? Hoje no estudo sobre juízo, a gente viu como seria o juízo. Jesus disse que nós seremos julgados pelas nossas obras feitas através do nosso corpo. Então, será que o nosso coração está fazendo a obra dele? O nosso coração está o amando? O nosso coração está o conhecendo? Então é esse Jesus que eu convido vocês a sentirem vontade de conhecer. É esse Jesus vitorioso. É esse Jesus forte. É esse Jesus que brilha como o sol. É esse Jesus que derrota qualquer coisa. E não aquele Jesus que foi crucificado. Porque ele passou por aquilo para que a gente hoje pudesse ficar de cabeça erguida e enfrentar o inimigo e ele correr da gente. Foi por esse motivo que ele passou por tudo aquilo. Para que hoje nós podemos ser mais que vencedores. E lá em João, 1 João 2, de 3 a 6, ele vai resumir tudo isso aqui que eu disse para vocês. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Então, para saber se você realmente conhece Jesus, se pergunta se você vem obedecendo o que ele pediu para você fazer. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, se alguém disse aqui, eu conheço Jesus, mas nunca obedeceu nada que ele pediu para fazer, lamento te informar, mas você não conhece. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, e aquele que afirma permanece, nele deve andar como ele andou.
Então, se a gente amar Jesus verdadeiramente, se a gente amar Deus verdadeiramente, a gente vai agir como Deus agiu. Não vou falar o nome porque a pessoa não me permitiu falar o nome, mas uma pessoa aqui a gente passou a dar orientações para ela sobre isso, sobre como ela deve agir. E a gente ensinou ela, a cada vez que ela fosse fazer uma burrada, ela pensasse, né, o que Jesus faria? Então eu falei para ela, ó, se você não lembrar dessa frase inteira, lembra de OQJF, o que Jesus faria. Se você lembrar antes, parabéns. Se você fizer a burrada primeiro, tenta lembrar depois. E aí se você fez a burrada, pede perdão. E aí pede para Jesus te ajudar a lembrar antes. E aí ontem ela chegou na gente e falou, muito obrigado, porque aqueles conselhos fizeram com que minha vida fosse mudada. Fizesse com que agora eu me tornasse uma pessoa melhor. E quando você vive o que Jesus ensinou, quando você ama isso, você se torna uma pessoa melhor. Você faz com que as pessoas vejam que você é melhor. Você volta para sua casa, coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir, e sabe que aquele dia foi duro para você, você passou por um monte de coisa, mas Cristo vive em você. E você se tornou uma verdadeira criatura. Porque você, na hora que você teve a oportunidade de fazer o mal, você escolheu fazer o bem. Porque Cristo vive em você. Porque você ama Ele. Porque você conhece Ele. E aí a gente preparou um vídeo. Eu tive a ideia do vídeo, mas quem fez foi o Fabrício, que diz um pouco de como está esse mundo. É a nossa realidade aqui de Santa Maria, mas ele traduz a visão do mundo, porque missões não é apenas aqui, é no mundo inteiro. E se você hoje sentiu vontade de amar esse Cristo, de conhecer, de se firmar nessa rocha, eu quero te pedir que você preste muita atenção nesse vídeo. A tarefa ainda não terminou. O que Cristo nos deu para fazer no mundo é ordem para nós ainda hoje. Por isso nós falamos sobre povos não alcançados, mas missões é o trabalho inicial para romper, entender culturas, destruir as trevas, plantar igrejas e vê-las crescer, formar os próprios líderes, treinar pessoas, evangelizar, lançar as redes. A tarefa de missões não acabou. Jesus é o único caminho para o céu. Milhões de pessoas estão indo para o inferno. E nós temos em nossas mentes e em nosso coração a única esperança de escaparem: Jesus Cristo. Salvação, eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar tua salvação. Eu serei pai de multidões,
salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões. Eu serei, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei. Então considere o preço a pagar. Irmãos e irmãs, isso não é um convite para uma vida fácil. Por 2000 anos, milhares e milhares de missionários sem nome. Nenhum parágrafo escrito sobre eles, apenas sem nome, que o mundo não reconhece. Pagaram o preço arriscando suas vidas e alcançaram perdidos com a única mensagem de salvação: a palavra de Deus. Então, irmãos, se vocês ouviram essa palavra, se vocês deixaram essa palavra entrar no coração de vocês, e se vocês querem fazer a diferença aqui nessa cidade, se vocês querem fazer a diferença na sua casa, se vocês querem conhecer mais sobre esse Cristo, se vocês querem conhecer mais sobre este Jesus, eu quero pedir para que vocês fiquem de pé, para que quem tiver essa vontade, venha aqui na frente, para a gente poder orar, pedir a proteção de Cristo, pedir para que Ele venha abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e fazer com que você possa cada vez mais conhecê-lo, cada vez mais amá-lo, cada vez mais obedecê-lo. Então eu quero pedir para quem tem essa vontade, venha aqui para frente, vamos orar, vamos pedir esse clamor de Deus sobre a nossa cidade, vamos pedir que Ele interceda sobre nossas vidas, pois Ele diz: se o meu povo se humilhar, orar, eu ouvirei e sararei a tua terra. Então, vamos se reunir nessa batalha. Tem pessoas aí fora que estão precisando da gente. Tem pessoas aqui que precisam de uma palavra. Precisa conhecer esse Jesus. Precisa conhecer esse Deus. Então, me ajuda aqui, Fabrício. Quem estiver aí fora, por favor, se puder vir aqui ajudar a interceder por quem está vindo aqui para frente. De vocês que vieram aqui para frente, algum de vocês não é evangélico? Algum de vocês não entregou a vida para Jesus? Todos que estão aqui na frente já entregaram a vida para Jesus? Amém. O senhor não? Pode vir aqui para frente, por favor. Para fazer uma oração pelo Senhor. Glória a Deus. Mais alguém? Ainda não é evangélico? Quer entregar a sua vida a Deus? Mais ninguém? Então todo mundo que é evangélico, que quer participar desse projeto de missões, que quer fazer a diferença nessa cidade, estenda a mão aqui agora para a vida desse Senhor. Vamos o abençoá-lo. Depois eu vou estar fazendo a segunda oração, que é pedir para que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Deus e Pai, aqui está hoje, Senhor, uma pessoa, Pai, que ouviu a Tua palavra, Senhor, e a deixou entrar em Teu coração, e que agora, Senhor,
quero que o Senhor o receba. Escreva, Pai, o nome dele no livro da vida. E que venha, Senhor, através da vida dele, fazer de um instrumento para a tua obra. Que ele possa, Senhor, fazer a diferença, Pai, através da tua palavra. Que ele venha, Senhor, cada vez mais, Pai, te conhecer, cada vez mais te amar e cada vez mais poder te obedecer. Que vida, Senhor, venham ser transformadas através dele. Que a casa dele, Pai, em nome de Jesus, Pai, estará sendo transformada, porque agora ele deixou Jesus entrar, Senhor. Ele deixou, Pai, que Jesus venha fazer parte da sua vida, venha guiar os seus caminhos, venha conduzir os seus passos. E agora a vida dele não vai ser mais igual, ela vai se tornar diferente. Pois o Senhor prometeu, Senhor, que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Pois eu vim para dar vida e vida em abundância. E é essa vida, Senhor, é essa abundância, Pai, que eu profetizo na vida dele, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que faça, Senhor, que venha enxergar através dele a Tua glória, a transformação que o Senhor tem para ele. Eu o abençoo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, todos vocês que ficaram de pé, todos vocês que vieram aqui para frente, que querem fazer diferença, vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor para que Ele venha ouvir as nossas orações, para que Ele venha ouvir o nosso clamor. E eu peço a vocês que verdadeiramente orem no fundo do seu coração, pois Deus vai olhar o que está no seu coração. Ele vai olhar o que está saindo de você, o que realmente você quer entregar para Ele. Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, que estás no céu, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor ouviu tudo o que foi dito aqui, Pai, pois foi de Ti, Senhor, essas palavras. Eu sei, Senhor, palavras aqui, Pai, atingiram diretamente corações, Senhor, que precisavam ouvir. Pessoas, Pai, que precisavam, Pai, dessa palavra para ter esse impulso, Senhor, de fazer a Tua obra, de se tornar um missionário, Senhor, nos 4 cantos dessa terra, Pai. De levar, Senhor, a Tua palavra, Pai. De levar, Senhor, a Tua bênção. De mostrar, Senhor, para esse mundo lá fora, Pai, existe uma luz, existe uma saída, Pai. Pois o Senhor nos disse, Senhor, que deveríamos ser luz nas trevas, Pai. Que deveríamos ir lá, Pai, salvar essas vidas, Pai. O Senhor disse, ó Deus, através do salmista, que mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu está comigo. Então, Senhor, se o Senhor permitiu que fôssemos ao vale da sombra da morte, Pai, é porque lá existem pessoas, Senhor, que precisam ouvir a Tua voz, que precisam enxergar a Tua luz. E nós, Senhor, seremos essas pessoas, Pai, para ir nesses lugares, Pai, resgatar essas almas. Eu peço, Senhor, que agora, Pai, mostre, Pai, a cada um que está aqui, Pai, qual a pessoa, Senhor, que através da vida deles, Pai, o Senhor quer alcançar, o Senhor quer atingir, Pai. Faça, Senhor, e que venha brotar no coração deles, Pai, na mente deles, Pai, o nome dessas pessoas, Pai, a localização dessas pessoas, Pai, para que eles saibam, Pai, que é eles, Senhor, que o Senhor quer usar para chegar até essas vidas, Senhor, para levar o Evangelho, para levar, Senhor, a palavra de conforto, para levar uma oração, para levar, Pai, a cura, a bênção, Senhor, a transformação da vida, Pai, a mudança de vida através de Ti, Senhor. Senhor Deus, eu disse hoje aqui, Pai, que o Deus que nós seguimos, Pai, não é aquele Deus crucificado, é o Deus vivo, Senhor. É o Deus, Pai, que hoje estás aqui presente, é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei, Pai, que Tu não vai me desamparar, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor não vai me envergonhar, Pai. E o Senhor, Pai, onde essas pessoas forem, Senhor, levar a Tua palavra, Pai, o Senhor estará com elas. O Senhor, Pai, se elas não souberem o que falar, Pai, permita apenas que elas abram a boca e as palavras brotarão no seu coração. Eu confio em Ti, Pai, e pela autoridade que o Senhor me deu, Senhor, eu profetizo na vida delas. Eu as abençoo, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha conduzir, assim como o Senhor vem me conduzindo. Que o Senhor venha, Pai, as qualificar, Pai, assim como o Senhor vem me qualificando. Você é louco! É tudo louco! Somos loucos por Jesus!